rapaziada, mais um jogo do Vasco bem abaixo do que o seu torcedor espera para ver o time de volta à primeira divisão. Dessa vez o Vasco empatou em 0-0 com o Guarani, jogo na Arena da Amazônia, um público espetacular, o torcedor vascaíno está de parabéns, porra, mais uma vez enchendo o estádio. Dessa vez foram 33 mil torcedores empurrando o time, colocando ele toda a sua expectativa no Vasco, que decepcionou muito dentro de campo. A gente já sabe que esse time do Vasco não vai dar espetáculo. A gente tem isso na nossa cabeça, que o time não tem como jogar bem nas mãos do técnico Zé Ricardo, ainda mais quando você coloca o Bruno Nazário de titular. Você já entra com um jogador a menos. Aliás, 2 jogadores a menos, já que o Vasco tinha a presença de Raniel no ataque, que nesses últimos jogos tem se tornado um jogador cada vez mais inútil. Ele briga, ele tenta, mas ao mesmo tempo que ele briga, que ele tenta lá na frente, é um jogador que pouquíssimo acrescenta ao Vasco. E o Bruno Nazário, não preciso nem falar, o Bruno Nazário já é ruim quando tá jogando com ritmo de jogo, imagina sem o tal ritmo de jogo. Aí o Bruno Nazário se torna praticamente um jogador que vai atrapalhar e não vai ajudar. Foi isso que aconteceu em vários lances. Ele matou várias jogadas do Vasco, que era para ele dar o tapa, achar o jogador em profundidade, que era para ele dar o último passe. O Bruno Nazário muito pouco produtivo. Aí por isso que a gente fala que o Nenê ainda é útil para esse time do Vasco, porque o Nenê poderia ter acertado esse espaço que o Bruno Nazário errou muito no primeiro tempo. O Nenê você ainda tem jogadas de bola parada e tudo mais, já com o Bruno Nazário não. Ele fez a escolha de deixar o Palácios no banco, guardar ele para o segundo tempo, onde o time do Guarani em tese estaria mais cansado, porém a gente sabe que não é assim que funciona futebol, né, cara? Ele não deixou o Figueiredo junto com o Palácios dentro de campo praticamente, que são os 2 melhores jogadores do Vasco tecnicamente. São os 2 jogadores do Vasco que a gente espera algo. E o Zé Ricardo mais uma vez errou. E pior ainda, a gente vê os comentaristas ali na TV. Não, o Zé Ricardo tentou o quê, cara? Ele tem que criar mecanismos de jogo que façam o Vasco ser ofensivo, que façam o Vasco jogar na hora do treinamento. Não é na hora do jogo ele fazendo substituições malucas achando que vai dar certo. São os jogadores saberem o que fazer dentro de campo. Aí vai ficar dependendo muito de jogadas individuais do Palácios, de jogada individual de outro jogador, sabe? Então não é assim, não é assim. Zé Ricardo, pra mim, está na cara que não é o técnico ideal pro Vasco, mas é o cara que vai continuar, rapaziada, vai continuar. O Vasco poderia ter ganhado hoje de 1-0, poderia, mas tem jogadores fracos no seu ataque que ainda perderam as chances de gol. Por exemplo, o Eric, que veio do Ipiranga, o jogador que foi bem no Campeonato Gaúcho, até agora não mostrou que veio. O Getúlio, quando entra no jogo, é mais um jogador a menos, tá? Sem nenhum tipo de confiança o Getúlio, com confiança já era ruim. Imagina sem confiança. Então o Vasco não tem um centroavante ali. O que era para ser o centroavante, que é o Figueiredo, joga de ponta e desgasta muito. O Figueiredo se desgasta muito voltando para marcar, se desgasta muito, tentando fazer algo ali sozinho, sabe? A gente vê que o Figueiredo é um jogador tecnicamente que tem mais habilidade, que tem finalização, que tem algo a mais, só que sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E o Guarani, um time extremamente perigoso, por mais que o Guarani não vive o seu melhor momento, é um time perigoso, traiçoeiro nos contra-ataques. Então o Vasco ainda poderia ter saído com um resultado pior do que saiu. Tiveram várias situações ali que o Guarani poderia ter marcado gol, porra. Então são coisas pro Vasco rever. Por mais que fosse um jogo fora de casa, o Vasco tinha o estádio todo a seu favor, então se tornou um jogo dentro de casa. Então esse ponto, que se fosse lá no Brinco de Ouro da Princesa, você empatou em 0-0, era uma coisa. Agora você empata o jogo, um estádio lotado da sua torcida, esse resultado para mim não é positivo. Pelo contrário, é um resultado extremamente negativo. O Vasco poderia ir para vice-liderança, o Vasco poderia ali se colocar de vez no G4, e não fez isso. Deixa as oportunidades passar. Mas vamos ver aqui como é que foram alguns minutos do jogo, cara. Aí, galera, Vasco versus Guarani, um jogo que o Vasco tinha tudo para ganhar. O Vasco começou com um time mais leve, sem o Nenê, isso entre aspas, porque o Vasco perdeu totalmente o seu controle que poderia ter no meio de campo. Bruno Nazário não tinha esse controle, não sabia a hora de cadenciar a jogada, não sabia a hora de fazer a jogada ficar mais rápida, então o Vasco não tinha meio de campo. No primeiro tempo, o Vasco teve um Juninho perdendo muitas bolas, um Juninho errando muito, o Andrei Santos
não tão confiante para fazer os passes que ele faz, que são mais verticais. Então o Vasco não tinha meio de campo no primeiro tempo. As jogadas aconteciam pela direita com o Figueiredo, era onde o Vasco tinha algum alento. De resto, não tinha nada, cara. Era um time que perdia a bola muito rápido, que não conseguia jogar. Claramente desorganizado. Muito indo na empolgação do torcedor. Festa magnífica que fez o torcedor do Vasco. Olha aí. Bruno Nazário completamente uma ameba, né, cara? Nem pra recuperar a bola serve. Chega da raiva, bicho. Chega da raiva ver o Bruno Nazário jogando. As chances do Guarani. O Guarani que tinha as melhores chances. O Vasco tentava, mas como não tinha mecanismo de jogada, vem você pra cá, vem você pra lá, vamos organizar a jogada da forma certa que a gente treinou. Era isso que acontecia. O Vasco batia nos volantes do Guarani e voltava a bola pro Guarani toda hora. Ficava um jogo sem dono. Aí foi tentativa de chute do Figueiredo. A bola ia no gol, essa é uma jogada perigosa, mas essa foi a jogada mais perigosa do Vasco no primeiro tempo, essa cabeçada do Andrei Santos, só que não tinha ninguém ali na área para fechar. No segundo tempo o Vasco tem esse chute perigoso com o Figueiredo. E é onde acontecem as jogadas do Vasco, com o Figueiredo. Se você tivesse o Figueiredo e o Palácios por mais tempo juntos dentro de campo, você teria muito mais possibilidade de ganhar a partida. Só que aí o que faz o Zé Ricardo? Ele deixa os jogadores tipo Palácio e Figueiredo, que são os melhores do time, não jogam juntos. Não. Então é isso que a gente vê. A gente vê o Raniel brigando nessas jogadas por cima, mas não fazia o gol. E o Guarani tentava suas espetadas. Olha o Bruno Nazário, cara. Esse contra-ataque é porque não apareceu aqui, mas era um contra-ataque muito bom. Que se fosse um jogador mais veloz, por exemplo, um Palácios nessa puxada, o Palácios ia entrar com bola e tudo dentro do gol, cara. Não encontrei um ali com um jogador do Guarani. Já o Nazário não. O Nazário é lentão, pesado. Dorme em campo. Essa bola do Raniel, cara. Cabeceia direito, pai. Acerta o gol, Raniel. Porra, cara. O jogo foi ruim, foi movimentado, mas foi ruim. Isso aí foi uma grande jogada do Palácio, não apareceu aqui, mas ele conseguiu cortar os jogadores do Guarani. Na hora de finalizar, a bola acabou desviando. Teve ainda a jogada do Eric, que perdeu um gol feito. E no final do jogo foi bumba meu boi, bola pra área, um abafo. O Zé Ricardo tira volante, coloca atacante, enche de atacante. Acho que vai ganhar o jogo assim. Poderia até ter ganhado, mas não é o melhor caminho. Não é o que o Vasco precisa. É difícil, cara, é difícil. O Vasco tá invicto ainda na Série B, mas poderia estar bem melhor. O Vasco teve vários jogos ganháveis nessa competição. O primeiro jogo lá em casa contra o Vila Nova. Esse jogo de hoje já seriam 6 pontos a mais na conta do Vasco. O Vasco seria líder da Série B, mas não é por conta da sua própria incompetência. O elenco do Vasco ainda é superior à maioria dos outros elencos da Série B, você falando tecnicamente, mas ali quando chega dentro de campo, acaba se equiparando tudo ali, tá ligado? Foda, rapaziada. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!